Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sistemas de Ar Comprimido. Eu sou o professor Alan Patrick, aqui do Instituto Federal Campus São Mateus, e é um prazer ter você conosco em mais essa aula. Hoje, nós veremos a produção e preparo do ar comprimido. O objetivo dessa aula, basicamente, é compreendermos os equipamentos e processos envolvidos no preparo do ar comprimido. Na última aula, nós falamos da importância do ar, das características físicas do ar. Dissemos que o ar é o nosso fluido de trabalho nos sistemas de ar comprimido, os sistemas pneumáticos, e agora nós entenderemos como captar esse ar da atmosfera e adequá-lo para executar os trabalhos que nós desejamos que execute. Então, nós veremos os componentes compressores, reservatórios de ar, secadores, os filtros, unidades de condicionamento e os instrumentos de controle. Essa aqui não é a última palavra sobre todos esses componentes, mas tem a proposta de ambientar você com uma série de equipamentos e uma série de processos que são realizados com ar comprimido. Entretanto, diariamente se pesquisa, se trabalha para aprimorar as tecnologias nessas áreas, ok? Todos nós somos convidados a colaborar com esse desenvolvimento. Começando então pelos nossos compressores, nós iremos perceber o seguinte: nós temos basicamente uma distinção de compressores entre compressores de deslocamento positivo e compressores de deslocamento dinâmico. Essa distinção é pela forma de trabalho, é pela forma como se dá a transmissão, ou a conversão da energia que o compressor tem, por exemplo, na forma elétrica, depois mecânica, e como essa energia é transferida para o fluido que é o ar comprimido. Então, nós podemos marcar aqui, compressor de deslocamento positivo é um compressor que trabalha com a redução do volume. Essencialmente, então, nós podemos pensar aqui num pistão, quando nós admitimos o ar, aquele pistão está cheio, e à medida que nós vamos diminuindo o volume dentro do pistão ou realizando um esforço de compressão, ok? Esse volume é diminuído. O compressor de deslocamento positivo trabalha por esse princípio, redução do volume, ok? Bem, e o compressor de deslocamento dinâmico, ele vai trabalhar com a conversão de energia, onde a energia cinética vai se transformar depois em energia de pressão. Então, basicamente, nos compressores de deslocamento dinâmico, nós iremos acelerar o ar comprimido através dos impelidores, os rotores do compressor, e então esses elementos conferirão uma aceleração, uma energia cinética para o ar, e esse ar acelerado tem então essa energia cinética convertida na forma de pressão através do difusor na hora da saída, ou até mesmo das tubulações e no reservatório do ar. Okay? Então, é um processo de transferência de energia ou de transformação de energia. E nós temos então também aqui uma espécie de árvore de classificação dos compressores. Você pode acompanhar comigo aqui, ó. Vou me apagar o que a gente marcou aqui. Quando nós falamos aqui então dos nossos compressores, veja, nós temos compressores de deslocamento dinâmico e positivo. Dentre os de deslocamento dinâmico, nós temos de ejetor, fluxo radial e fluxo axial. Dos compressores de deslocamento positivo, nós temos então duas classificações aqui, sobre o princípio, que são os rotativos e os alternativos. Os rotativos, nós temos então aqui o roots, anel líquido, palhetas, parafuso. Nós vamos falar de algum deles já já. E entre os alternativos, nós temos então o compressor de pistão, que é um dos compressores mais comuns e utilizados aí, também de custo baixo. Nós temos tipo labirinto, simples efeito ou tronco, nós temos duplo efeito ou cruzeta, tá? E ainda dentre os alternativos, nós temos compressores de diafragma, ok? Temos diafragma mecânico, né? E o diafragma hidráulico, tá bom? Bem, a simbologia dos compressores em pneumática é essa daqui. Então você vai ter esse círculo com essa setinha aqui, ó, sem preenchimento. Isso significa que você está trabalhando com ar. Caso essa setinha fosse preenchida, como eu estou fazendo aqui agora, a gente não estaria trabalhando com um compressor, mas com uma bomba, ok? Mas a do compressor é sem esse preenchimento, beleza? Bem,
Como selecionar o compressor? Primeiramente, é interessante saber que os compressores eles operam, tá, dentro de uma faixa ou um range que está relacionado ao custo e benefício dos mesmos e também relacionado à eficiência deles em algumas áreas de trabalho. Então nós podemos perceber aqui, de acordo com esse gráfico que nos auxilia, que compressores de pistão, aqui ó, são compressores que trabalham com pressões elevadas. Então aqui nesse eixo, tá, vertical, nós temos a pressão de descarga aqui em PSG, PSI nanométrico, ok? Então nós temos compressores trabalhando até a ordem aí, ó, de 100.000 PSI, compressores de pistão. Por outro lado, nós percebemos que há uma limitação, ó, na vazão, um pouco inferior aqui, né, aos 10.000 pés cúbicos por minuto aqui, tá ok? PCM aqui, pés cúbicos por minuto. E agora, se nós precisarmos de vazões maiores, nós percebemos então que há uma outra gama de compressores que se adequa melhor. Por exemplo, aqui ó, o compressor de parafuso, ele já consegue extrapolar o limite que os compressores de pistão sofrem aqui. Compressor de palhetas já consegue trabalhar com uma vazão inferior ainda ao de pistão, inferior ao de parafuso, entretanto também compressões menores. Percebem que então já existe uma certa limitação maior aqui do compressor de palhetas. Compressor de lóbulo, perceba, pressão ainda menor, vazões já um pouquinho maiores do que as de pistão. Agora, se formos para os compressores de centrífugo e axial, nós percebemos uma grande capacidade de vazão e pressão relativamente considerável também, ok? Agora percebemos lá, para compressores axiais, veja que o início de viabilidade de operação é para vazões extremamente elevadas, ok? E as pressões já nem são tão elevadas assim. Então nós percebemos que cada compressor tem a sua área de atuação. Então é necessário, quando da seleção de um compressor, enxergar qual é a região de operação de cada um deles e então analisar o custo-benefício. O que eu preciso de ar comprimido, quantidade de energia, qual é a vazão de ar, qual é a pressão que preciso de trabalho do sistema, para que então eu tenha competência de selecionar um compressor, ok? Respeitando então essa limitação de trabalho aqui de cada um deles. Bem, indo adiante, entendendo um pouquinho melhor como os compressores funcionam. Nós temos então aqui um compressor de pistão ou êmbolo, tá? O êmbolo é essa parte vermelha e nós acompanhamos aqui, ó, essa biela, tá? Movendo-se no sentido anti-horário. Veja, nesse momento o êmbolo está descendo. Quando o êmbolo está descendo, então o que nós temos? Uma válvula aqui, ó, que nós vamos chamar de uma válvula de admissão e outra válvula aqui que é a válvula de descarga. Então essa aqui de descarga e essa aqui de admissão. A nossa válvula de admissão, veja, quando o êmbolo desceu, gerou aqui uma espécie de sucção, de vácuo, e então ele aspira o ar externo. Poderia haver então aqui um elemento filtrante, tá? Antes nós vamos comentar disso, mas então esse ar vem da atmosfera. Esse ar que estava na atmosfera é aspirado pelo compressor, entra nessa câmara. À medida que esse eixo gira, a nossa biela então passa agora a mover o êmbolo para cima. E quando move o êmbolo para cima, a válvula de admissão agora fica fechada. Ok? Perceba que ela está fechada. E essa válvula aqui, a nossa válvula de descarga, que chamamos aqui de descarga, ela abrirá após uma compressão inicial do nosso volume de ar. Então, ou seja, existe uma resistência nessa válvula e à medida que esse pistão, essa biela, né, acionando o pistão, comprime esse volume de ar, esse ar atinge uma determinada pressão capaz de vencer a resistência dessa válvula e escapar aqui então com muito mais energia do que tinha no início. É claro que esse processo de admissão e expulsão, admissão e compressão acontece numa velocidade muito rápida, ok? Nós podemos ter a resistência aqui exatamente nessa válvula ou depois dela, tá? Através da própria tubulação ou da exaustão do compressor.
mas o importante é que você entenda que existe então uma redução de volume pelo movimento do êmbolo. A simbologia desse compressor é idêntica aos outros e nós temos aqui um exemplar comercial. O compressor, na realidade, se localiza aqui em cima. Tá? Então aqui nós temos o conjunto motor-compressor, aqui em cima nós temos um filtro de ar, aqui nós temos um elemento de controle que vamos mencionar já à frente, que é o pressostato, aqui o manômetro e regulagem de pressão, a reguladora de pressão, para que a pressão saia de acordo com o que eu ajustei aqui. E aqui embaixo nós temos o nosso reservatório de ar. Então, ou seja, o compressor ele pode ser um compressor de ar direto, que ele trabalha mandando ar para algum processo, para alguma linha, alguma tubulação continuamente, ou trabalhar mandando ar para um reservatório, que é a forma mais convencional, porque quando eu tenho um compressor que trabalha em linha com um reservatório, eu não preciso ter um compressor que seja capaz de fornecer instantaneamente a vazão do meu sistema. Okay? Então eu posso ter um compressor de capacidade inferior que trabalha e vai acumulando ar dentro desse reservatório. Quando o sistema requer um pouco mais de ar, o reservatório atende. Entretanto, é necessário que haja o cálculo, né, e a ponderação de que se a vazão desse compressor é suficiente para manter esse reservatório pressurizado ao longo do tempo. Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso ao longo da nossa aula. Mas, por enquanto, quero que você entenda que o compressor de pistão ou êmbolo trabalha com este princípio aqui, do deslocamento vertical, tá ok? Desse êmbolo ou pistão. E por isso é chamado de compressor alternativo, por conta do movimento aqui de sobe, desce ou vai e vem, tá ok? Aqui nós temos um compressor de duplo pistão. Agora, o duplo pistão funciona pelo mesmo princípio, entretanto, há uma característica interessante de ressaltarmos. A simbologia é a mesma, e aqui nós temos um pistão maior, você pode perceber aqui do lado esquerdo, onde estou identificando. A admissão de ar acontece aqui, ok? E a descarga desse lado de cá. A admissão e a descarga. Perceba que, primeiro, esse êmbolo maior aspira o ar e realiza uma compressão inicial. Após essa compressão inicial, o ar é descarregado, passa por esse elemento aqui, ok? E quando o ar passa por esse elemento, por que é necessário passar por aqui? Isso aqui é um intercooler ou um trocador de calor. É um elemento que vai remover parte do calor que o ar absorveu no processo de compressão. Esse elemento tem uma função muito importante, porque vai nos permitir admitir uma quantidade maior de ar agora nesse segundo pistão, ou segundo êmbolo, ok? Onde nós vamos fazer o segundo estágio da compressão. Então ele admite o ar já com uma certa pressão, novamente realiza a compressão e descarrega com uma pressão maior. Então esse intercooler, ou esse trocador de calor aqui intermediário, ele nos permite reduzir a temperatura do ar, ok? E, ao mesmo tempo que protege o compressor, nos permite uma maior compressão nesse segundo estágio. Então, quando nós olhamos para o compressor, nós temos a seguinte visão. Nós temos aqui ó, os dois pistões, nós poderemos perceber a diferença de diâmetro entre cada um deles, quando presencialmente. Nós temos aqui geralmente o filtro, ok, de admissão. Temos aqui o motor acionando direto o eixo de manivelas aqui, né, e as bielas, ok? Temos aqui ó, o pressostato, o manômetro, tá? E então nós temos aqui o reservatório. Perfeito? Esse compressor tem algumas características interessantes. É o mais utilizado atualmente, tá? Um dos mais vendidos aí. Suporta pressões acima de 10 bar. Tem uma característica que não é tão desejável, que é contaminar o ar com óleo. A compressão é pulsante devido ao movimento do êmbolo e tem um custo baixo. Como referência, tendo como referência o compressor da imagem anterior, nós temos compressores aí na faixa de 700, 800 reais, tá, para vazões mais baixas, em torno de 2 HP aí de potência. E esse número vai aumentando à medida que a potência aumenta, né, e a capacidade do compressor e do reservatório também aumentam. Mas entenda então que essas características elas acompanham esse compressor. Devido ao baixo custo, então é um dos mais largamente utilizados. A contaminação do ar com óleo se deve ao processo de lubrificação. Esse elemento, essa biela e esses pistões aqui, né, precisam de lubrificação.
Então, imagine aqui, ó, nós temos o óleo, e esse óleo tem alguns mecanismos, né? Nós podemos ter a aspersão, mas podemos ter também o salpico. Esse óleo ele chega até essas paredes, e então o movimento do cilindro, o movimento alternativo do cilindro, acaba levando o óleo para dentro dessa câmara. Então, enquanto o ar passa por aqui, ainda mais aquecido pelo processo de compressão, ele acaba carregando particulados de óleo. Então, esse óleo da descarga, ele possui alguns ppm de óleo, ok? Esse ar da descarga possui alguns ppm de óleo. E nós precisaremos eliminar isso um pouquinho mais à frente. Um outro tipo de compressor, perceba que a simbologia permanece, ok? É o compressor de pistão com membrana ou diafragma. Então nós temos aqui a visão externa de um compressor como esse. Nesse caso, sendo acionado por correia, tá ok? O motor está mais deslocado aqui. E nós temos uma correia acionando aqui um volante e então um sistema de bielas. E então como se fosse essa cabeça grande aqui do compressor, é a parte do diafragma. Como vai funcionar esse compressor? O princípio é muito semelhante ao do êmbolo, entretanto, o jogo de válvulas e o fluxo de ar acontece aqui na parte superior. Então nós temos aqui a admissão do ar e aqui a exaustão. Tá? E essa membrana vermelha aqui, ó, que nós estamos ressaltando, ela promove uma separação entre o pistão que tem a sua contaminação com óleo e o ar que está passando. Características desse compressor: isento de contaminação devido a este isolamento, não atinge a alta pressão. Perceba que o deslocamento do pistão aqui ele é limitado devido ao movimento do diafragma. Compressão é pulsante, baixa vazão e pequenas aplicações. Nós poderíamos apontar aqui como um exemplo clássico aí do dia a dia, consultórios dentários, tá? Ou regiões hospitalares ou áreas hospitalares que precisem de pequena vazão de ar. Esse compressor se adequa, ok? Seguindo em frente, nós temos um outro compressor que é o de palhetas. Então aqui você pode ver a estrutura desse compressor em corte. As palhetas estão aqui, ó, destacadas em vermelho, ok? Então aqui no eixo desse compressor, o que acontece? Quando este compressor é movido aqui por um motor, veja, na admissão, esse ar é recebido aqui, as palhetas, ao passarem bem rente a essa estrutura da carcaça aqui do compressor, da voluta, elas não permitem o retorno do ar, e à medida que deslocam esse ar, perceba que essa altura vai diminuindo. Isso gera uma redução de volume. Então é um compressor rotativo, mas que trabalha também por deslocamento volumétrico, ok? Então, reduziu o volume e aqui então descarrega o compressor com maior energia. Uma vez que acontece a redução de volume, o ar automaticamente é impelido a sair por aqui, mas com uma energia maior que absorveu dessas palhetas do motor, do compressor. É um compressor isento de lubrificação, tá? Pode ser isento, temos outros que trabalham com lubrificação, não atinge alta pressão, compressão é contínua aqui, né? Já não tem aquele inconveniente do alternativo, e pode ser utilizado também como bomba de vácuo. Se nós invertermos, né, colocarmos então a sucção por aqui e a descarga por aqui, então nós podemos trabalhar com esse compressor como uma bomba de vácuo, ok? Perdão, não precisaríamos inverter, poderíamos deixar a mesma posição, mas apenas succionando o ar daqui, tá? Então esquece isso aqui, volta à última forma, ok? Só repensei aqui, eu confundi com uma outra aplicação aqui. Mas, então, esse compressor também pode ser utilizado como bomba de vácuo. Em relação agora ao próximo compressor que nós temos, perceba que a simbologia permanece a mesma, são os roots ou lóbulo, tá? Uma aplicação um tanto quanto mais limitada, o nível de ruídos é elevado desse compressor, mas proporciona grandes vazões, é uma compressão contínua, não atinge alta pressão e é isento de lubrificação. Então nós temos aqui lóbulos,
que se movem, mas também participam do mesmo princípio de redução de volume. Okay? Então aqui os lóbulos eles se casam perfeitamente para não permitir o retorno do ar, e à medida que giram, vão gerando, né, uma redução de volume, expulsando o ar por este lado e admitindo pelo lado de cá. Aqui uma visão em corte, para que você veja um compressor com lóbulo triplo. O próximo compressor é o compressor de parafusos. Então nós temos a simbologia aqui, a mesma, é um duplo parafuso. Perceba aqui então o rotor, o principal, como nós costumamos chamar de macho e fêmea, ok? Ou o motor e o movido. E então nós temos aqui esse engrenamento deles. Acontece de maneira que, à medida que esse eixo gira, o volume de ar que é captado aqui sofre uma redução de volume ao longo desse curso. Essa redução de volume gera um aumento da pressão. Okay? Então essa é a forma que ele vai conferindo energia ao ar. Nós percebemos então que há uma entrada aqui axial, ok? No sentido do eixo. Depois, ao longo desse deslocamento, acontece um deslocamento radial. Depois, principalmente quando esses compressores se tiverem múltiplos estágios, né? Nós temos aí depois difusores que fazem uma nova admissão e esse processo vai se repetindo, ok? De maneira que o ar vai se deslocando ao longo dessa espécie de parafuso, tendo o volume reduzido e sendo liberado mais à frente. Temos aqui algumas características dele também. Aqui a aparência externa, ok, de um compressor da Schulze, compressão contínua, isento de lubrificação, alta vazão, baixa manutenção e um custo elevado, ok? Mas esse compressor tem atendido a muitas necessidades aí da nossa indústria. Então tem sido um compressor largamente utilizado. Alguns fabricantes prometem economia aí até da ordem de 30%, ok? Apenas na alteração do estilo de compressor, né, considerando os mesmos parâmetros de pressão e vazão. Okay? Bem, agora nós vimos aqueles tipos de compressores, né, alguns tipos. Nós precisamos entender que o compressor ele fornece energia ao ar e agora esse ar, antes de ser utilizado para devolver essa energia na forma de algum trabalho num sistema pneumático, num sistema de ar comprimido, esse ar precisa ser armazenado por algumas razões. Primeiro que quando o ar é comprimido, ele sofre um aquecimento e não é ideal deslocar o ar aquecido pelas tubulações, porque ora eu preciso de uma vazão maior, ora eu até mesmo interrompo a vazão de ar comprimido. Então, essa oscilação de temperatura, né, imagina aí na ordem de 100 graus, 120 graus, daqui a pouco volta a temperatura ambiente 30 graus, daqui a pouco 100 graus, 30 graus, esse estresse térmico geraria sérias dificuldades para as tubulações de ar comprimido, para as uniões, onde forem uniões soldadas principalmente, tá? E para os elementos de vedação também. Um outro fato é que quando o ar está aquecido, ele capta uma maior quantidade de água. Nós mencionamos que a água é um contaminante do ar comprimido. Nós poderíamos pontuar ainda outros dois contaminantes, que seriam as partículas sólidas e ainda o óleo. Em ordem de problema no sistema pneumático, nós poderíamos mencionar então a água, o óleo e essas partículas. É interessante então termos um reservatório, porque ele tem essa simbologia, ok? E então, nesse reservatório, nós conseguimos acumular o ar comprimido e algumas funções podem ser percebidas. Por exemplo, eu não preciso estar com o compressor ligado o tempo todo. Eu posso trabalhar com o compressor muitas vezes até fora de um horário de ponta. Então, encho esse meu reservatório, eu tenho aqui um pulmão ou uma reserva de ar comprimido, uma reserva de energia, fazendo uma analogia com o sistema elétrico, é como se eu tivesse uma bateria, ok? E ele vai sustentar o meu processo durante um certo tempo. Quanto maior o reservatório, maior a autonomia que terei. Ao mesmo tempo, eu preciso ter um compressor que seja capaz de encher isso aqui. Então, quando o compressor manda ar para esse reservatório, existe um certo delay, né, uma espera, uma demora, para que o compressor seja capaz de encher esse reservatório ou, pelo menos, fazê-lo chegar à pressão de trabalho do sistema. E então, a partir daí, é que se pode utilizar ar nas linhas de ar comprimido. Okay? Então, existe esse delay, mas, ao mesmo tempo, o compressor trabalha durante um momento. Imagine, o compressor trabalha por 10 minutos, enche o reservatório. Encheu o reservatório, vamos colocar que isso atenda meia hora ou uma hora de serviço.
Então usa-se o ar. Quando a pressão reduzir, o compressor volta a ligar e reabastecer esse reservatório. De uma forma análoga aqui, né, seria como se fosse uma caixa d'água na nossa casa. Então a bomba trabalha, enche a caixa d'água, né, para quem tem bomba, tem poço e tal. E essa água, ela dura, imagine, dura um dia. Então no próximo dia, quando o nível da água estiver baixo, a bomba liga novamente, enche a caixa, quando chega no nível máximo, desliga, e então a bomba, digamos, trabalha por meia hora, mas para fornecer água que nós usamos durante um dia inteiro. Não seria interessante termos uma bomba de maneira que cada momento que abríssemos a torneira tivéssemos que acionar a bomba. O número de partidas e paradas seria extremamente elevado, isso encurtaria muito a vida útil e até mesmo aumentaria o consumo de energia. Tá? Então, o reservatório, além dessa simbologia, ele tem a seguinte característica. Coloquei essa figurinha para você entender que ele pode trabalhar tanto na vertical quanto na horizontal, ok? E ele tem alguns elementos interessantes que nós podemos destacar aqui. Aqui nós temos um manômetro, que é o elemento que vai medir para nós a pressão do reservatório, para que nós, ao olharmos para um reservatório, saibamos se tem energia ali disponível, se tem ar disponível ou não. Temos aqui uma válvula registro. Essa válvula ela vai ter a função aqui de bloquear esse manômetro, ok? Quando for necessário aqui tirar o manômetro para alguma intervenção, então nós podemos fechar esse acesso de ar ou essa saída de ar. Temos aqui, número 3, a saída de ar, nesse flange aqui, ó. Você pode perceber o flange frontalmente, tá? Então aqui seria conectada a tubulação de saída. Temos aqui a entrada, 4, aqui é a entrada de ar, então também o flange, né, onde seria admitido o ar. Temos ainda a placa de identificação. Essa placa é importante porque ela vai nos dar dados, né, fornecer dados de fabricação desse reservatório, de quando foi realizada a inspeção, lembrando que é ar comprimido, então se torna um vaso de pressão, ok? Entra na classificação da NR13 e há necessidade então de que esses vasos sejam periodicamente analisados, sofram testes hidrostáticos, seja verificada a sua integridade, porque devido à compressibilidade do ar, a explosão, né, a liberação, né, a ruptura de um vaso desse pode gerar acidentes gravíssimos, ok? Porque você pode imaginar aí o ar como uma mola, né, atrás de partículas metálicas. Então, se você pega uma mola e coloca uma partícula metálica na frente e essa mola está com energia armazenada, quando é liberada a energia dessa mola, ela vai transferir essa energia para a partícula sólida, ela vai se tornar um projétil. É como se fosse um tiro quando isso aqui explode ou quando isso aqui se rompe, tá ok? Então, essa placa de segurança é fundamental para sabermos a pressão máxima de trabalho, o volume do reservatório, né, e esses dados também de segurança, ok? De inspeção, de testes e tudo mais. Nós temos aqui o 6, a válvula de alívio. Tá? Essa válvula de alívio é importante porque se no meu processo de alimentação desse reservatório não houver um controle preciso, houver uma falha no controle do compressor, de maneira que comece a chegar ar aqui e a pressão comece a subir além do que esse reservatório suporta, então essa válvula irá abrir, irá aliviar então o fluxo de ar para a atmosfera, ok? Reduzindo assim a pressão desse reservatório, evitando assim, né, a sua ruptura. Aqui nós temos no 7 a escotilha para inspeção. Isso aqui é aberto esporadicamente para inspeções internas do reservatório, ok? Para acúmulo de óleo, de água, verificação do estado de corrosão das paredes internas. Então, essa escotilha nos permite esse acesso. E ainda o dreno. O dreno é importante porque quando o compressor trabalha, coloca energia no ar, então esse ar vem para o reservatório ligeiramente ainda aquecido, com temperatura superior à temperatura atmosférica. Dentro desse reservatório, o ar tem a oportunidade então de trocar calor, ok, e reduzir a sua temperatura. À medida que ele reduz a temperatura, há então a condensação da umidade que estava em excesso nesse ar. Essa umidade condensa e precisa ser retirada do reservatório através desse dreno. Okay? Então, para isso, a sua necessidade. Bem, mas a remoção de umidade através do reservatório, daquele dreno, daquela purga do reservatório, não é suficiente. Ainda existe uma umidade residual no ar comprimido que precisa ser removida.
e ela será removida através dos secadores, ok? Esses secadores trabalham basicamente de três formas: por resfriamento, absorção ou adsorção. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. Os secadores por resfriamento funcionam da seguinte maneira. A primeira simbologia dos secadores, ok? Dos três métodos, a simbologia é a mesma. O ar comprimido vem, coloquei esse esquema didático aqui, ó, imagina aqui a entrada do ar, ok? E aqui a saída. Quando o ar chega, ele passa por uma espécie de serpentina. E à medida que ele passa aqui, ele vai trocando calor com um fluido que está a temperatura bem menor. Então imagina esse fluido verde aqui estivesse geladinho. Quando o ar passa por aqui, ar úmido, ok? Ele vai passando, trocando calor com essa serpentina, baixando a sua temperatura. Quando o ar reduz a sua temperatura, reduz também a sua capacidade de conter água. Então o ar satura. Ao saturar, essa umidade excessiva se condensa em contato com essa espiral aqui, né, essa serpentina, e então ele vai se acumulando no fundo desse separador, desse secador. Então eu saio aqui em cima com um ar mais seco. Esse secador, ele resfria o ar, necessita de energia externa para alimentar essa máquina aqui, ó. Essa máquina aqui, na realidade, é uma máquina de refrigeração, ok? Que nós vamos já explicar um pouquinho basicamente como ela funciona. Reduz a umidade pela condensação do ar e é muito utilizado na indústria metalúrgica. Essa máquina de refrigeração funciona pelo princípio de refrigeração mesmo, onde nós temos aqui então um compressor. Esse compressor, ele tem um fluido refrigerante que circula dentro desse sisteminha vermelho aqui. Na verdade o circuito é para cá. Então o que acontece? Quando esse fluido refrigerante é comprimido, ele passa por um trocador de calor aqui, que chamamos de condensador. Passou pelo condensador, esse fluido que estava no estado gasoso vira líquido, passa depois por um dispositivo de expansão. Ao passar pelo dispositivo de expansão, esse líquido ele reduz bruscamente a sua temperatura, ok? E ao reduzir a sua temperatura, então ele vem para o que nós chamamos de evaporador. Nesse evaporador, que é a parte gelada do ciclo, né, com o fluido aqui agora bifásico, né, uma mistura de líquido mais vapor, então eu tenho esse fluido disponível para receber energia de alguma vizinhança e então evaporar. Quando ele evapora, volta então ao estado gasoso e então é novamente admitido no compressor e recircula. Então ele fica aqui dentro recirculando. Agora, onde entra o ar? O ar úmido entra aqui, ó, passa nesse pré-resfriador, troca calor com o próprio ar que está saindo, porque eu preciso de ar seco, mas eu não preciso de ar seco e gelado, eu preciso de ar seco à temperatura ambiente. Então esse ar úmido entra aqui, a temperatura ambiente também, troca calor com o ar que está saindo, ok? Então você imagina que se esse ar úmido chegasse aqui, vamos colocar aqui que fosse a 40 graus. Então quando ele passa nesse pré-resfriador, imagine aqui que a temperatura dele reduza-se aqui para 25 graus, ok? Reduziu para 25 graus, esse ganho que eu tenho já é importante, é uma economia de energia que possuo. Quando então esse ar chega aqui no evaporador, né, ou no resfriador principal, então esse ar vai trocar calor com o fluido refrigerante aqui do sistema de refrigeração. Enquanto o ar troca calor, a sua temperatura baixa bruscamente, até para a ordem de 2, 3 graus, tá ok? Então, essa temperatura muito baixa faz com que a umidade residual do ar condense. Então eu saio aqui ó, com ar gelado e com muita umidade condensada. Essa umidade vem para um separador, geralmente há uma espécie de ciclone aqui, onde a umidade desce, vem para esse dreno e o ar seco sai por aqui. Quando esse ar seco sai, lembra que ele está seco agora e gelado. Então esse ar que está seco e gelado, próximo aí dos 2 a 5 graus, tá? Ele vai então retirar calor do ar que está sendo admitido, ok? E sai então aqui próximo da temperatura ambiente e seco. Okay? Então esse basicamente é o método de funcionamento de um secador por resfriamento. Agora nós temos a secagem por absorção. Secagem por absorção, veja, a simbologia é a mesma. Aqui eu tenho a imagem de um secador por absorção com duas torres. O princípio, de forma
simplificada, o ar úmido entra por aqui, passa em contato com um elemento aqui, nós colocamos mais classicamente, trabalhamos com cloreto de cálcio. Esse elemento ele é higroscópico. À medida que o ar passa aqui com umidade, essa umidade ela é absorvida por esse elemento, que muitas vezes vai se liquefazendo, tá ok? E à medida que ele vai se liquefazendo, ele vem então drenando para cá e depois é purgado. Mas esses elementos vão saturando, então esporadicamente eles precisam ser repostos, tá? Então essa umidade vai, digamos assim, ficando absorvida por esses elementos, né, como cloreto de cálcio como exemplo, temos acho cloreto de silício também trabalha ali, e o ar seco sai aqui então, tá, ok? Com muito menos umidade do que tinha antes. É um processo químico, não necessita de energia externa, instalação e manutenção simples e utiliza geralmente cloreto de cálcio, tem cloreto de silício aí também, tá? E tem algumas outras substâncias. À medida que se pesquisa, né, vai se percebendo aí novas substâncias que tenham essa capacidade. A secagem por adsorção agora, nesse tipo de secagem, a simbologia permanece a mesma. Veja, normalmente nós temos dois vasos que operam alternativamente. Enquanto um opera, o outro regenera. O elemento secante é regenerável, manutenção é simples, não é preciso parar o fornecimento para regenerar o elemento secante e utiliza-se geralmente sílica gel. Como funciona isso? O ar está aqui, ó, essa é a admissão do ar. O ar está úmido e nesse momento há então aqui um coletor de umidade, aqui uma espécie de um purgador, para que, havendo umidade excessiva no ar, ela já possa ser retirada aqui. Então, esse ar vem para esse jogo de válvulas, nesse momento está vindo para o lado esquerdo, ok? Ele sobe aqui. Aqui dentro eu tenho então a sílica gel. À medida que o ar flui por aqui, ele vai perdendo umidade, porque esse elemento ele tem a capacidade de adsorção. O que é isso? É um processo físico, onde como se houvesse uma espécie de magnetismo na superfície desse material, que as partículas de umidade aderem a ele. Então o ar passa por aqui, vai deixando a umidade e sai aqui em cima seco. Esse ar seco sai então por aqui, ó, e vem para o processo. Entretanto, parte do ar precisa vir para regenerar esse outro vaso que estava operando anteriormente, estava saturado. Então, eu preciso pegar parte do ar, geralmente eu faço um aquecimento antes, ok? Aqueço esse ar, parte desse ar, e então eu exponho esses elementos, essa sílica gel aqui, a uma temperatura maior, e esse fluxo contrário de ar. Então a umidade toda que foi adsorvida nesse vaso, ela sai por aqui, ó, ok? E volta para a atmosfera. Então aqui eu tenho uma vazão de ar muito úmido, ok? Ligeiramente aquecido. Com esse processo, eu gasto energia como? Na forma de ar comprimido, ok? Então eu preciso produzir uma quantidade maior de ar para que eu possa perder, digamos assim, né, parte desse ar para o processo de regeneração. Também eu gasto energia aqui através do aquecedor, ok? Então esse é o método de secagem por adsorção. Entendido isso, nós podemos agora falar sobre os filtros. Nos filtros, nós temos então a função básica de reter partículas de impurezas, tá ok? E água condensada. Então nós temos aqui 3 momentos de filtragem, onde nós temos a primeira parte da filtragem de água e pó, partículas maiores que 50 micrômetros. Nós temos essas espécies de aletas, tá? Que nós chamamos aí de como se fosse uma placa defletora. Então, quando o ar chega aqui no filtro, veja, ele é obrigado a passar por essas aletas e ele adquire um movimento circular aqui. E esse movimento circular ou ciclônico faz com que as partículas de água e de poeira e sólidas, elas batam nas paredes, né, e desçam para cá por gravidade. Esse condensado esporadicamente é eliminado. Pode ser eliminado manualmente ou automaticamente, ok? Através desse purgador, esse parafuso purgador. Aqui eu tenho um elemento filtrante, aqui então onde eu estou destacando de vermelho aqui, ó, o meu elemento filtrante está aqui. Então esse ar, sem esse excesso de água e contaminantes sólidos, passa por aqui, filtra partículas um pouco menores e sai por aqui. Bem, aqui o esquema interno, né, do funcionamento, para você poder observar. Então esse ar que entrou, sofre a deflexão, gira, projeta as partículas maiores para baixo, depois passa para o elemento filtrante e sai. Podemos também mencionar aqui o seguinte: partículas de água e pó
na faixa de 40 até 5 micrômetros, eles serão retirados aqui nesse pré-filtro, tá? No ciclone, partículas maiores. E ainda nós temos o microfiltro, e aqui eu posso mencionar também os filtros coalescentes. Nós temos um problema que é a água contaminando o ar comprimido, mas temos também um problema do óleo e do pó. Partículas da ordem de 0,01 micrômetros podem ser retiradas através de filtros, chamados filtros coalescentes, que têm a capacidade de altíssima retenção de partículas muito pequenas. E isso se faz necessário, tá? Em algumas etapas do processo, como vou mostrar esquematicamente nos próximos slides, para que nós tenhamos um ar puro e capaz de atender às diversas exigências dos diferentes processos. Okay? A simbologia do filtro é essa daqui, esse tracejado representando o elemento filtrante, e aqui embaixo representando o purgador, okay? O acúmulo da água, né? E a posterior purga dessa água, ok? Dreno dessa água. Então essa é a simbologia dele. Indo adiante, nós temos também aqui a unidade de condicionamento, ou popularmente chamado de lubrifio, por ter junto aqui um elemento lubrificador, um elemento regulador da pressão e um elemento filtrante. E há momentos, né, e há várias situações em que nós não trabalhamos com a lubrificação, porque nós não precisamos colocar óleo no ar comprimido. Esses sistemas trabalham só com a regulagem e com a filtragem. Aí a simbologia simplificada fica desse jeito. Mas o convencional é esse sistema aqui. Tá? Então aqui a aparência externa, você tem esses dois copinhos, onde um é o filtro com purga, tá? O que é o filtro com dreno, o manômetro, a regulagem da pressão, e aqui eu tenho o lubrificador. Então aqui igualmente, tá? A reguladora de pressão, aqui o filtro com dreno e aqui o lubrificador. Bem, a simbologia, né, a forma mundialmente reconhecida de representar isso é essa daqui. Essa é a simbologia simplificada, ok? Então você tem aqui o tracejado representando a filtragem, okay? Aqui o manômetro representando a regulagem de pressão, ok? E esse tracinho representando a lubrificação. Lembrando que quando não existe a lubrificação, nós vamos para o refil. Aqui então eu tenho a simbologia do filtro, aqui a minha reguladora de pressão, perceba que ela está pegando a pressão na descarga aqui, né? A jusante, ou seja, depois da válvula. Para quê? Porque o sentido é esse aqui, ó. O ar entra aqui e sai por cá. Okay? Então, e aqui o manômetro, né? Para que seja verificada qual a pressão está sendo ajustada. E aqui o lubrificador. Então, eu tenho lubrificador, regulador de pressão, manômetro e aqui o meu filtro com purga, tá? Filtro com purga. Se essa purga for automática, esse filtro terá um segundo triângulozinho aqui, ó. Okay? Então essa aqui é a simbologia pneumática para esse elemento. Unidade de condicionamento ou unidade de preparação final, o lubrifio. Tá? E essas unidades fazem um tratamento do ar, né, na parte final. Okay? Então geralmente a gente vai ter isso aqui antes do ar entrar numa máquina ou num componente onde irá executar a transformação da energia pneumática em energia de trabalho. O grau de qualidade do ar comprimido está diretamente relacionado com a aplicação. Então, se eu tiver aplicações mais simples, né, por exemplo, eu estou usando uma ferramenta rotativa aqui, estou usando uma lixadeira, estou usando uma parafusadeira pneumática, eu tenho uma requisição para o ar. Agora, eu estou usando ar numa linha de fabricação de alimentos, por exemplo, aí a exigência já é muito maior. Okay? Bem, e ainda em relação à questão de instrumentação, né, ou controle do ar comprimido. Nós temos alguns elementos que são comuns aos sistemas, que é o pressostato. O que o pressostato faz? Na realidade é uma chave de pressão que ele liga ou desliga o compressor. Então, ligou, o compressor está com a pressão muito baixa, acionei, né, dei o start aqui, o on-off, on aqui do pressostato, o compressor ligou. Se a pressão estiver menor do que o que foi configurado aqui, digamos, geralmente a gente trabalha aí entre 5 e 8 bar, ok? Então, por exemplo, a pressão está menor do que 5, o compressor liga. E então é alimentado eletricamente até que o reservatório seja cheio, né? Ou seja, com pressão aproximadamente de 8 bar. Quando chega na pressão de 8 bar, então esse pressostato irá abrir, né, o contato elétrico e vai desligar o compressor. Desligou.
À medida que se usa o ar comprimido, a pressão vai baixar. Quando a pressão baixar, chegar próximo do 5, ele liga de novo. Então ele vai ficar oscilando, mantendo a pressão em torno disso daqui, ok? Só ligando e desligando o compressor. É o controle mais simples, comum. Se ele travar, né, o pressostato, por exemplo, travar ligado e o compressor continuar funcionando direto, a pressão vai se tornar maior do que 8 bar lá no reservatório. Nós precisamos de um mecanismo de emergência. Por isso essa válvula de segurança aqui, ó. Nessa válvula de segurança, se a pressão exceder o que foi ajustado, por exemplo, a pressão é 8, posso ajustar a válvula aqui para 8,5, para 9, essa válvula abre e manda o fluxo para a atmosfera, ok? Até que a gente resolva o problema e desligue o compressor. Nós temos aqui também um regulador de pressão, ok? É importante regular a pressão porque às vezes o meu reservatório está a 8 bar, mas a minha linha trabalha a 7 ou a 6 bar. Então eu preciso regular para que o ar que vem do compressor, né, ele possa sair aqui na pressão adequada da minha linha. E tenho também o manômetro, né, o elemento, para que eu possa verificar qual é a pressão no reservatório e possa verificar qual é a pressão de saída, ou qual é a pressão que eu regulei para a linha de trabalho de ar comprimido. Em elementos, né, compressores já maiores e mais bem elaborados, que já procuram trabalhar com critérios aí de eficiência, nós temos então a presença do inversor de frequência. O inversor de frequência não vai ficar ligando ou desligando o compressor apenas, ele vai modular a frequência para alterar a velocidade do compressor. Então, à medida que se aproxima dos 8 bar, por exemplo, se for essa pressão de trabalho, o compressor diminuiria a sua rotação, diminuindo assim consideravelmente o consumo de energia. Quando a pressão reduz, o compressor já então acelera, aumenta a rotação para que possa suprir o fluxo de energia, ok? O fluxo de ar, né? Nós temos ainda para compressores de grandes dimensões, compressores aí industriais, né, como por exemplo no que eu trabalhava, eram 2 compressores trabalhando em paralelo com 10.000 HPs cada, nós tínhamos um processo de recirculação. Então na descarga do compressor eu tinha uma conexão através de uma válvula que permitia a realimentação do próprio compressor, então eu conseguia recircular o ar. E ainda existia o vent, que era uma válvula que aliviava para a atmosfera. Em casos extremos em que a oscilação na operação pudesse derrubar o compressor, gerar algum surge no compressor, né, que é quando o compressor começa a vibrar e parece que vai destruir tudo, parece que vai explodir tudo, a gente podia aliviar essa pressão para a atmosfera, ok? Diminuindo assim a pressão e controlando o compressor. Então é uma forma mais, digamos assim, pesada, mais bruta aí de controle, mas para compressores de dimensões muito maiores. Bem, resumindo então, como é que ficará o nosso processo de produção, armazenamento e condicionamento do ar comprimido? Nós temos então um filtro aqui, ó, de admissão, tá ok? Depois, na tubulação de sucção do compressor, nós temos no 2 um motor elétrico, no 3 aqui um separador de condensado, tá ok? Tá aqui fora, separador de condensado. O 4 vai ser o nosso compressor, ok? Esse compressor manda o ar para cá, para este 8. Não detalhei esse 8, mas na apostila você pode verificar lá, é um resfriador posterior. Porque aqui o ar está quente, então geralmente isso é um trocador de calor, onde eu troco calor entre o ar comprimido e água, que vem no processo externo, ok? Então teria água chegando e saindo, tá ok? Pelas tubulações adequadas. Eu troco o calor aqui para que esse ar já reduza consideravelmente sua temperatura, e então parte da umidade, a maioria dela, próxima até de 80%, ela já vai condensar nesse separador de condensado, ok? Separei esse condensado, mando para o reservatório, que é o 5º aqui. Okay? Nesse reservatório de ar comprimido, nós temos então a espécie de pulmão, que nós mencionamos aqui as funções, os vários elementos, troca calor também, e quando a temperatura reduz, há então uma condensação adicional de umidade, essa umidade é eliminada aqui pela purga ou dreno. E ainda, esse ar depois, né, vai sair por aqui, ó, sempre saindo por cima, ok? E agora irá para a distribuição. Antes de ir para a distribuição de ar comprimido, se não houver necessidade de um processo melhor de adequagem, de adequação, eu posso mandá-lo por aqui. Se houver a necessidade, eu posso então passar por o elemento 7, que é um secador. Nesse secador, nós falamos lá que pode ser por refrigeração, por adsorção ou por absorção, eu vou retirar o excesso de umidade, ok? Essa linha pode ser melhor compreendida aqui, ó. Então, nós temos um compressor, depois o resfriador posterior, aqui eu estou exemplificando o resfriador ar-ar, depois o resfriador de um separador de condensado, o reservatório, aqui a purga do reservatório, um 5, um pré-filtro coalescente, como mencionei para vocês, ele será necessário para filtrar principalmente a questão do óleo,
tá ok? E é importante aqui que esse filtro esteja antes do secador, porque as minhas partículas de óleo podem impregnar e contaminar o meu elemento secante aqui do secador. Então, é muito importante reduzir a níveis aceitáveis a contaminação em termos de óleo, tá? Do ar comprimido. Depois o 7, né, que é o secador, o 8º, que é um purgador eletrônico, tá ok? Então, à medida que a água for acumulando aqui, ela é purgada para um separador, adiantar logo aqui o 12, separador de água e óleo, e 9, 10 e 11 são pré-filtros coalescentes grau X, Y e Z, para que eu tenha o maior nível de eficácia ou de purificação que eu desejo. Veja que essa aqui é uma linha estruturada para um processo industrial ou um processo de uma aplicação já específica com ar altamente tratado, né, um ar muito bem preparado para executar a sua função. Depois, esse ar então é enviado para a rede de distribuição que nós comentaremos. Não perca, são cenas aí dos nossos próximos capítulos, ok? Mas é interessante você perceber que o ar vem para essa rede e ele é sempre removido por cima, ok? Para que, caso haja alguma umidade residual, ela não venha para os equipamentos, ok? E nós temos ainda espécies de pulmões e também com a capacidade de purgar ao longo da linha. Bem, pessoal, então os nossos próximos passos, eu peço que vocês assistam, obviamente, a essa aula. Se você está vendo isso aqui é porque já assistiu essa videoaula. Vou disponibilizar os slides, temos a apostila, recomendei o estudo dos capítulos 3 e 4 para essa semana, ok? Onde esse conteúdo que falamos está lá abordado, descrito. Tem ainda alguns links, achei interessantes e coloquei lá disponíveis para que vocês possam aprimorar esse aprendizado. Nós temos nossa conferência web no dia 25, ok? Às 20 horas, para que nós possamos tirar dúvidas, bater um papo, compartilhar experiências aí do que vocês já têm, de repente que trabalharam, que conviveram com sistemas de tratamento de ar, né, de preparo de ar comprimido, para que nós possamos compartilhar experiências aí e agregar, né, ao nosso curso, tá? E ainda o link já está disponível lá no Moodle, ok? E fazer o exercício é bem simples, é para garantir apenas que você assistiu essa aula, que você tomou as informações básicas aí que eu solicitei ao longo dessa aula, ok? Então, por hoje é só, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Valeu!